Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Saudades. Beijão pra vocês, tá? Mil beijos. Nós vamos dar continuação ao estudo em ciências, certo? Onde nós iremos ver um pouco sobre as camadas da Terra. Tia, o que foi que aconteceu? O que é isso? Quais são os tipos de camadas? Quais são as suas características? Nós queremos saber um pouco mais sobre isso. A senhora poderia nos explicar? Com certeza! Então vamos lá no nosso livro de ciências, As Camadas da Terra, na página 34 do livro de vocês. Ele vai dar o início, tá? E pede para que vocês observem a imagem. Tem uma imagem aí, certo? Onde nós iremos dar o início e questionar sobre essa imagem abaixo, certo? Essa imagem ela é muito parecida com essa aqui, ó, tá? Então observe a imagem e pensem um pouco. Qual é o tipo de material que está sendo expelido por essa imagem, né? Esse vulcão aí, tá? Do que é que esse vulcão ele vai ser formado, tá certo? Onde é que vai ficar armazenado, certo? O magma que sai desses vulcões. Isso são as perguntas de início que a gente tem que observar e pensar um pouco, tá? Então, sobre essa imagem aí, tivemos muitos questionamentos feitos. Então, a gente tem que saber hoje que a Terra ela é formada por camadas. E essas camadas vocês têm que observar, certo? Que as camadas da Terra elas vão ser divididas em 3 tipos. Cada tipo com a sua característica diferente. Então, cada camada ela vai ter sua característica predominante, certo? Vai depender de onde ela está localizada. Então, vamos classificar e saber de acordo com as características de cada uma delas, tá? Nós temos a primeira camada, que é a crosta terrestre. Gente, a crosta terrestre, que é essa parte, olha, tá? Observem aí. Essa parte da crosta terrestre, ela vai ser a camada externa. É a camada que vai ficar fora, certo? A camada externa da Terra. Então, ela é conhecida como a primeira camada, certo? Que é a crosta terrestre. Quais são as principais características da crosta terrestre, gente? Ela compreende desde as camadas mais altas, tá? Montanhosas, até os locais mais profundos dos oceanos, tá certo? Então, gente, elas podem superar aí aproximadamente 10 quilômetros de profundidade, a crosta terrestre, tá? A segunda camada que nós também temos que saber é o manto, que ela vai ficar, ó, logo após a crosta terrestre, gente, nós temos aqui, ó, o manto. O manto, vocês observem que a Terra ela vai ter essa camada composta, ela vai possuir vários tipos de rochas e essas rochas, gente, elas vão estar num estado pastoso. Então, toda essa parte aqui, ela vai ser pastosa. Se ela é pastosa, gente, certo? Ela vai ficar conhecida como magma, tá? Então, toda essa parte aqui pastosa, que pertence a essa camada da Terra, o manto, ela é o magma, tá? Da nossa camada da Terra, tá certo? E em terceiro lugar, por fim, nós encontramos essa parte aqui interna, certo? A parte interna, conhecida como núcleo, ela é a região mais profunda. Ela fica na parte central da Terra, bem aqui no meio, tá? Você pode ver característica aqui, certo? Como ela sendo a mais profunda e está com a cor mais escura, mais alaranjada, tá? Então, nós temos as 3 camadas presentes na Terra, tá certo? Então, gente, nós também temos um fenômeno que vai acontecer conhecido como as placas tectônicas. Tia, e o que é isso, as placas tectônicas, gente? A crosta terrestre, ela é constituída, tá, por grandes blocos sólidos. Esses blocos, gente, eles
são blocos que vão sustentar os continentes, onde nós vivemos, onde nós já estudamos os continentes. Esses continentes, gente, eles vão estar sustentados por placas tectônicas. Tá vendo aqui as placas? Então, cada continente está, né, suspenso lá nessas placas tectônicas. E essas placas tectônicas, gente, elas são uma porção presente na crosta terrestre, tá? Que vão se movimentar, elas vão interagir entre si, certo? Então, essas setinhas que estão ligando, elas estão acontecendo aí a interação entre elas duas. E essas placas tectônicas, elas estão por cima do magma, tá? Que é a parte da nossa camada do manto. Então, gente, olha, se vocês observarem aqui, certo? É o manto, a parte, e essa outra parte aqui, onde vai haver o chocamento dessas placas tectônicas, é a crosta terrestre, tá? Então, a partir daí vai haver a interação, o choque, elas vão, certo? Se chocar, se juntar com o manto, certo? E aí vai haver, gente, esse fenômeno que pode, né, trazer o chocamento dessas placas tectônicas, tá certo? E quando isso ocorre, gente, pode acontecer alguns tipos de fenômenos, de consequências para a humanidade, certo? Como é que vai acontecer, por exemplo, os terremotos? Os terremotos, gente, eles vão acontecer, eles são abalos sísmicos que vão, certo, acontecer através de tremores. Então essas placas, as placas tectônicas, elas vão se chocar, tá? E aí, gente, abaixo do solo, certo? Nós vamos perceber que vai causar esses choques subterrâneos, ocasionando aí o fenômeno conhecido por, né, terremotos, tá certo? Então, gente, nós observamos que os terremotos, eles vão destruir prédios, vão destruir casas, né? Vão trazer consequências às pessoas, aos seres humanos, certo? O Brasil, gente, ele tem abalos sísmicos, eles têm tipos de terremotos, certo? O mais famoso aconteceu no Rio Grande do Norte, no ano de 1986, certo? Que chegou a atingir a 5,1 graus na escala Richter, tá certo? Gente, esses tipos de abalos sísmicos, de tremores, provocam, certo, consequências na humanidade, fazem com que as pessoas abandonem suas casas, destroem as casas das pessoas, destroem a natureza, certo? Então, muitas coisas chegam a ser danificadas, certo? Através desses tipos de fenômenos naturais que ocorrem através do choque dessas placas tectônicas, tá certo? Que é um movimento que vai ocorrer, tá? E aí, consequentemente, pode ocorrer esses tipos de, né, de problemas, de consequências à humanidade, tá? Nós também temos esse aqui, ó. Agora nós vamos responder lá a primeira questão, quando eu fiz a pergunta para vocês, o que é que está acontecendo, né? O que está acontecendo na figura, certo? De que é formado. Então nós podemos observar aí que esse fenômeno ele é conhecido por vulcanismo. E o vulcanismo, gente, assim como os terremotos que acontecem aqui, os vulcanismos eles vão ter erupções vulcânicas, certo? Também provocadas pelo movimento das placas tectônicas. Então o vulcanismo ele também vai ser consequência do movimento das placas tectônicas na nossa Terra, tá? Então, o que é que vai acontecer, gente? O magma, ele vai ser... Ó, o magma é essa parte aqui. Então, ele vai ser expelido, ele vai sair pelo vulcão através de quê? Das lavas, certo? Então, são lava de vulcão que sairão aqui, ó, certo? Esses vulcões, gente, eles podem ter crateras principais e essas crateras, elas vão ter aberturas secundárias. Então, além dessa abertura, ela vai ter vários tipos de abertura que são aberturas secundárias, tá certo? Então, essas aberturas, certo? Essas lavas, elas vão ser
expelida e aí ocorre esse fenômeno conhecido por vulcanismo, tá certo? Esse fenômeno, gente, ele ocorre principalmente quando as placas tectônicas elas entram em atritos umas com as outras. Então vão provocar, certo? Um vulcão, tá bom? Então, quando entra em erupção, esse vulcão ele causa, gente, vários tipos de catástrofes naturais. Isso aí, gente, pode dar consequência à natureza, os rios, os lagos, certo? Porque todo esse vulcão ele vai descer e vai começar a se espalhar na natureza. Ninguém sabe para onde vai, tá? Consequentemente, a gente sabe que vai maltratar rios, lagos, até nós mesmos, gente. Por quê? Porque o vulcão ele pode sair provocando, certo? Toda a morte de pessoas que estiverem, né, ao caminho dessas lavas ocasionadas por esses vulcões, pelo vulcanismo, tá certo? Então, gente, pode acabar com os vegetais, pode matar animais, nós seres humanos, certo? Então, é um tipo de catástrofe que vai acontecer, certo? Ninguém sabe como, quando vai acontecer, mas, na maioria das vezes, esse fenômeno ele vai ocorrer quando essas placas tectônicas elas se chocam. Então, vocês têm que fazer, certo? Em casa, com calma, tá? Façam aí a atividade lá da página 36 e da página 37 do livro de vocês, tá certo? Se tiverem dúvidas, voltem a ler o texto, certo? Que vai dar início lá na página 34, tá? Ele vai falar sobre as camadas da Terra, certo? As 3 camadas da Terra, as principais características de cada uma e falar sobre esses fenômenos que vão ocorrer a partir, certo, do choque dessas placas tectônicas, tá certo? Então, bons estudos, beijos!